Boa, estamos aqui no seu moinho. Como é que isto veio parar às suas mãos? Ora bem, aqui foi por herança dos meus pais. Dos seus pais? Sim. E para eles, como é que. Foi por herança dos meus avós, pai deles e avós meus. Ok. Então já é uma construção de família. Já bem de família atrás. Os primeiros era um empregado que tinha aqui velho, chamava-lhe o Sr. João, que era empregado aí, depois envelheceu, pronto, ficou. E depois quem ficou em princípio foi a minha mãe e o meu pai, que ficaram os que começaram a mudar isso. E depois aí ficaram o pai e a minha mãe, e depois quando morreu, eles acabaram, fiquei eu, e agora está noutro herdeiro. O meu avô era o José António Peniche. E o seu pai, como é que se chamava? António Lopes de Azevedo e Esperança Ferreira Peniche. Foram os segundos a tomar conta. Eles sempre fizeram disto vida? Hã? Sempre fizeram desta arte vida. Foi toda a vida foi dedicada. Foi. E era aqui neste moinho? Era. Sempre foi este moinho, sempre pertenceu Sempre foi este moinho, o mesmo moinho. e que foi reconstruindo ao longo dos tempos. Ele sempre foi assim, com esta dimensão. Sempre se lembra dele assim, com esta dimensão, ou era mais pequeno? Não, a dimensão era a mesma. Podia ter sido as telhas estar mais bem assentes ou mais mal, mas a dimensão era a mesma. Mas ao longo dos anos foi feito obras, foram feitas obras. Ora bem, foi isso fazendo obras de restauro conforme a necessidade de cada um. Mais ou menos quantas, lembra-se de quantas Foram restauros? muitas as primeiras restaurações, portanto, a restauração de penas e reduzir isso era feito quase todos os anos. Já há 3 ou 4 anos que se não faz porque vai tudo, vai acabando tudo assim por maior. Mas é claro, fazia-se a restauração. Todos os anos então fazia uma restauração. Ora bem, portanto, a restauração de penas e reduz e essa coisa, aquilo era feito e restaurado todos os anos. Porque ao fim de um ano, se não estivesse coisa, tinha que se restaurar. Porque, à espera que aguentasse, porque aquilo era uma coisa, o peso da água destruía muita coisa. E, portanto, tinha que se restaurando sempre atrás do prejuízo. Claro, tentar melhorar. Mas tinha que fazer sempre todos os anos um restauro, o melhor ou mais mal. Pronto, este restauro que está aqui feito de tudo novo, de antes estava tudo a cair, tudo velho. Depois foi restaurado tudo, ficou tudo novo, agora aguenta-se até acabar. É assim. Ao fazer o restauro, eu sei que fez as penas com um seu genro, construiu as penas todas. Conte-me essa história. Conte-me. Sabia fazer as penas, não é? Sabia fazer. Ora bem, ele sabia, sabe qualquer um. Mas ele era carpinteiro, portanto, Sabe qualquer um. Não é qualquer um que faz. Aquilo tem que ter técnica. ora bem, eu fez muitas, se eram bem feitas ou mal, só eu é que sabia. Não tinha jeito nenhum, mas fazia uma pena. Você também fez? Quando era pequeno também as fazia? Era você que as fazia? Ora, mas era apenas porque as penas são feitas de pinheiro verde. E normalmente aquilo quando está, se aguentasse todo o ano com pouca água ou muita, eles aguentavam-se. Mas muito tempo tinha muita água, outro não tinha, e quando chegava ali a meio ano começava a apodrecer e saía. Agora saiu uma, agora saía outra, e a gente saiu, diabo, saiu uma pena. Pegou uma pena,
2 pregos maiores ou isso, pela abaixo, aguçou um bocadinho a pena, tchus, 2 pregos a segurar nela, pronto, deixa, já se pode andar. Outra vez aquilo fazia-se com facilidade e não tinha contexto nenhum, tanto pela pena estar mais comprida como mais curta. Não é preciso uma ferramenta especial, uma enxó especial para fazer a pena? Não é preciso uma enxó ou mais uma? Agora mesmo. Antes era, nós temos lá, a andar lá numa gaveta. Mas depois o meu genro, ao fazer, não, tinha uma máquina que fazia aquele redondo, não fazia bem até ao fundo, mas depois fazia de onde desce e o resto, um por um, acabava aquilo. Era fácil de fazer aquilo. Ficava mal feita, aquilo não tinha contexto nenhum. Quando era nas zenhas, lá embaixo, nos rios, isso não, aquilo era por meio de dentes, sente um dente e o outro ficasse suspensa de meio milímetro, punha-se a andar a cantar, partia aquilo tudo. Se fosse a água, aquilo contava sempre, fazia cantos, dava ali 2 esticões, mas andava. Diga-me outra coisa, Sr. Joaquim. Então, quantas penas é que tem lá embaixo? Quanto rodízio é que... Normalmente são 20 penas. Sim, mas tem para cada... Tem um rodízio, Ouça, rodízio para... está uma cruzeta em madeira, madeira boa, lá embaixo. A cruzeta é assim, vai uma tábua por aqui e vai outra por aqui. Estão assim em cruzeta. Cada cruzeta desta leva 5 penas. São 20 penas. Pode, como disse há um bocado, pode partir-se uma vez, muitas vezes partir-se uma pena, pensa que um pedaço aqui de um pau ou isso que pode não ter a força precisa. O que anda é sempre. E tem isso para um moinho, outro moinho? Só tenho para 2 moinhos, que era só o que eu tinha. Também não tenho interesse em pôr o outro a moer, porque já a coisa estava em decadência, não tinha coisa para moer. Mas na altura de maior tinha aquele moinho também a funcionar. Tinha, até certos anos tinha os 3 a telefonar, a trabalhar, mas... Chegou a ter 3 pedras? Chegou a ter 3 e aqui aumentou 4. 4. Mas depois começou a diminuir, e acaba tudo, vai saber, meu amigo. Quando era pequeno, como é que era o seu dia-a-dia? Como é que ia para a escola e depois vinha ajudar os seus pais? Era. Você tinha para olhar para a escola e, portanto, tinha o seu emprego na escola. Na escola não, ou a caminho da escola, levar os picões para aguçar, assim, para o ferreiro, e levava-os para banhar e depois trazia-os ao meio-dia ou à noite, levava-os para o ferreiro para sacar. O ferreiro era perto da escola, levava os picões para aguçar. Depois, quando viesse comer ao meio-dia ou à noite, trazia-os outra vez. O que é que eram os picões? Os picões são aqueles picos que têm ali atrás. Eram os picões. Tinha que ser aguçados sempre. Cada vez que picava tinha que ser aguçados. Os picões, quando vêm do ferreiro, vêm aguçadinhos, mas não vem o preciso, que eles têm-se que pôr o bico ali aguçadinho, como uma agulha. E então passa-se nessa pedra, para cima e para baixo, para pôr o bico do picão afiadinho. Não é para amolá-lo, porque ele vem amolado, mas não vem bem afiadinhos e tem que estar muito afiadinhos para picar. É para afiar o picão. Oh. E eram vocês e os seus irmãos que levavam isso para o ferreiro fazer e depois traziam? Normalmente éramos nós os que andavam na escola. O ferreiro era lá perto da escola, a gente ia para a escola, para o ferreiro. Porque às vezes pronto, a gente ia outra vez embora. Para picar, às vezes levava-se para banhar isso, 3 ao meio-dia, porque agora pica-se uma vez por semana ou por mês ou isso. E antigamente
havia aí coisas que era todos os dias. Todos os dias picavam uma pedra ou isso. Antigamente também o trabalho era mais... Mais duro, Mais portanto duro. trabalhava-se mais. havia mais procura. Mais procura, muita mais. E quando chegava da escola, vinham para ajudar os seus pais? E quando vinha da escola, vinha ou ajudar na escola ou ajudar na terra ou a fazer alguma coisa em casa. Vocês cultivavam milho Cultivávamos milho, e depois utilizavam o milho para fazer, fazer farinha. para moinho. Um vendia assim milho e outro era para aproveitar para fazer farinha, para fazer pão. Quais eram os cereais que faziam no moinho? Fazer moinho era o milho, o trigo e o centeio. Era só esses três? É, os três. Eram os que davam mais ou menos para a coisa. E eram cultivados cá esses? O trigo era cultivado aqui também? Algum era, também, mas era sempre uma pequena coisa, porque os campos eram pequenos. E os trigos já convinha uns campos maiores, que era para dar depois para as máquinas, porque os primeiros que se cultivavam eram batidos em casa e ao molho, e isso não havia ainda as máquinas grandes. Depois começou a haver as máquinas grandes, já lidava tudo. Como é que os cereais vinham ter ao moinho? Vinha ter, de princípio, era os carros das vacas ou bois. E depois vieram as carrocitas e em seguida vieram os tratores. E quem é que trazia? Tinha pessoas que traziam ou eram as próprias pessoas que traziam para moer e depois levavam em farinha? A maior parte eram as pessoas que traziam para moer. E depois, quando tivesse um, trazia o outro e andavam naquilo. E outro comprava, feito. Nem toda a gente tinha milho ou trigo ou centeio para moer. Comprava o que não tinha, comprava. E depois vinham até o moinho para moer? Para moer. Sr. Joaquim, eles traziam uma arroba de centeio e depois como é que levavam uma arroba de farinha de volta ou tinham que deixar que percentagem para a paga? Portanto, eles tinham que pagar, ou pagavam o dinheiro ou pagavam com um seriado do próprio coisa. Portanto, uns diziam assim, pronto, tira-me aqui, tira aí a sua paga da saca. Olha, não tiro nada que eu pago o dinheiro. Pronto. Portanto, era cada um que escolhia como queria pagar. Ainda se lembra mais ou menos qual é que era a percentagem, o valor? Ou tinha fixo ou podia... Naquele tempo aquilo era barato, naquele tempo era barato, portanto, aquilo moía-se para eu lembro bem de se moer a 50 cêntimos ou a 5 cêntimos à arroba. E agora só é para aí 5 euros de moer uma arroba. Portanto, havia as grandes fábricas que moíam para fora, essas atendiam tudo e moíam tudo, mas algumas tinham mais preços mais elevados. A gente já levava pouco. Mas vinha cá muita gente. O moinho estava sempre a moer, não parava? Não parava. Estava sempre a moer. Porque eu um pouco moía daquilo que pertencia à casa, ou aos filhos, ou a coisa, e depois moía aquilo que vem de fora. Portanto, qualquer freguês vinha cá trazer um arrobo, ou duas, ou à cabeça, ou com as vacas, ou isso trazia coisa. Depois moía. Noite e dia, não é? Era noite e dia. Moía noite e dia, sempre. Mas era sazonal, era só no inverno, no verão também conseguiam moer? Ora bem, de princípio, não era bem no verão, porque no verão tinha que se ter um motor elétrico ou coisa para moer, para poder atender as pessoas. E de resto, moía-se o que pudesse. Moinho a vento não havia aqui, a vento não havia. Hã? A vento não havia aqui nenhum, moinho de vento. Não, aqui não, o vento era só nas montanhas, lá para Laúndes, para tudo aquilo, e aqui não havia isso. Aqui era só de água. É, E tinha água durante mais ou menos quanto tempo?
Qual era a época que mais ou menos secava A época, os regatos? diz muito coisa, porque a água aguentava-se bastante tempo. A gente começava a moer, normalmente só tinha, era quando havia direito, no dia 1 de outubro de cada ano, tinha direito a botar água para o moinho para moer. E depois moía ali o mês de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. E março era pouco, mas começa a beber pouco, já se moía menos para fora, moía-se o que a água dava. E o resto do tempo, o resto dos meses, como é que... no resto dos meses, o que é que faziam? Como é que... Ou ia-se moer às fábricas, ou tinha que se ter um motor, que no nosso caso é isso que está resolvido, tem aqui um motor para moer. Mas que quando era excesso de água também, quando havia muita água, também tinha problemas, não era? Com excesso de água. Ora bem, o excesso de água, quer que fosse aqui, quer em outros lugares, tinha a ver com o excesso da água. Se fosse muita água, tinha que parar, aguardar que a água que se fosse. Mas às vezes acontecia isso com variado, mas era pouco tempo. Podia acontecer um dia, olha, amanhã está uma invernia, não dá para moer. Normalmente está um dia parado, ou um dia, dois, não está mais. Depois já desaparece, pronto, já começa outra vez. E o moinho tinha direito a quantos dias de água? Tinha-se toda a semana direito a tirar O moinho, para ser moído a água, tinha direito do dia 1 de outubro a 31 de maio. mas já era todos os dias da semana? Era todos os dias da semana. Não. Podia estar, durante esses meses, ele podia estar sempre a moer. Podia. Não, pensei que poderia ter que distribuir a água por vários moinhos, porque há vários moinhos aqui. A água chegava para todos os moinhos? Ora bem, a água chegava para todos os moinhos, os que estivessem para do regato ia para 6, porque a água podia tocar aqui o nosso, que está aqui, mas tocar aqui o do vizinho, que também estava aqui. Mas a água passava na mesma corrente. Passava no mesmo regato, na mesma coisa. Havia muito por aí assim. Então a água era distribuída por todos os moinhos para todos trabalharem todos trabalhavam ao mesmo Ora bem, tempo, podia então? trabalhar desde que tivesse os acessos para lá. Portanto, é para aqui. Ali em cima havia já um, chamava Zé Pontes. Deixou cair, caiu. Bem. Havia outro aqui já de banda de baixo no nosso campo, ele também deixou cair. Pronto, a maior parte deles caíram, portanto, deixaram cair. Mas então os moinhos conseguiam a água conseguia dar que fazer a todos os moinhos ao mesmo tempo? Dava, porque a mesma água que tocava aqui, era capaz de tocar, por exemplo, em poucas centenas de metros, ter meia dúzia de coisas a tomar conta da água. Olha, posso fazer uma pergunta? Por exemplo, a farinha depois de moída, quanto tempo está boa? Quanto tempo está boa a farinha depois de... Era conforme A umidade talvez, não? Não, a umidade não é porque viesse muito, mas era o aquecimento da farinha. A farinha, se fosse moída muito tempo, a pedra estava quente e aquecia a farinha. Aquecia a farinha, aquilo tinha-se que gastar no prazo de 15 dias, ou isso não... 15 dias, não é? 15 dias no máximo. Quando estivesse quente, ela aguentava-se, mas depois começava-se a estragar. E tinha que estar coisa, ou fazer pão, ou isso. Esse é sério. E depois, quanto tempo é que demorava mais ou menos a moer? Moía na hora? As pessoas esperavam? Havia coisas que se moía na própria hora, se fosse pouca gente e que não tivesse muito aperto de gente, moía-se na própria hora. Se não marcava a hora, pronto, podia trazer hoje de manhã e ser para amanhã à tarde, ou dava tempo. Quanto é que podia moer isto aqui num dia? 24 horas, mais ou menos? Conforme o que fosse. Conforme a água, não é? Ora mais conforme a água e o tempo que tivesse. Porque se fosse pouco, portanto, Um dia bom. Um dia bom, portanto, numa hora, meia arroba se moesse. Meia hora. Meia arroba se moesse. Mas como tinha 3, não é?
Tinha 3, mas é preciso que a água desse para os 3. Pois. Senão, normalmente, os 3 só andavam na força de muita água, senão só andava um. Normalmente só andava um. O senhor gostava do trabalho ou era muito difícil? Ou... Ora bem, eu gostava e não gostava, porque a gente atravessou uma altura muito difícil também. Portanto, empregos não havia. Emprego, mas portanto, era ganhar pouco mais de nada, que não tinha continuação. Mas se por querer, antes queria um emprego ou isso, mas normalmente, onde houvesse um lugar para poucos empregos e muita família, não se arranjava assim fácil. Mas isto não era assim muito pesado, não é um trabalho, não é demasiado pesado, mais ou Não é o caso de ser muito pesado, mas é preciso que se ganhava em função da roupa que sujava e do tempo que se perdia, porque isso é uma coisa que sujava muito a roupa. E o pó também, o pó, não é? O pó, tudo, o pó entranhava-se na roupa, a gente, claro, tinha trocado a roupa. Não tem silicose, não? Tem... Não tenho problema. Quer dizer, é claro, acautelava-se sempre e, claro, não se metia em muitos apertos, porque senão, é claro, aparecia tudo que era fraco. É isso. Sr. Joaquim, e depois a manutenção das pedras, ou seja, se trabalhava um dia inteiro, isso quer dizer que tinha que picar a pedra. Se podia trabalhar um dia inteiro e não estragar nada, e podia trabalhar 1 hora e está toda estragada. Mas isso então variava com o cereal que estava a moer? Variava entre tudo. Variava primeiro, era o maltrato que se lhe dava às pedras. Portanto, elas estavam ali a trabalhar em seco, como se costuma dizer. Estava a roçar uma na outra. Elas tinham que ter sempre milho ou trigo, ou sei lá dois. Se andasse ali 1 horita sem nada de baixo, pronto, elas punham-se estragadas. É por isso que aquilo... Estavam logo lisas, não é? Estava logo lisas. Podiam não estar bem lisas, mas não estavam em condições de dar um rendimento preciso. Uma pedra que andasse em 1 horita sem cereal estava completamente desgastada. Ou seja, daí ter que estar sempre aqui a acompanhar. Ora mais, tem que estar a acompanhar para ela não andar aí, Não andar em cima. senão estragava tudo. Agora, onde eu moro, tinha um dispositivo que quando não havia milho na tremonha, que fechava a água. Tem, isso aqui também havia. Mas isso não era muito certo, porque podia muitas vezes, por qualquer sistema ou isso, Falhar, não é? e encravar e a gente pensava que era uma tábua que se punha na frente, quando o milho acabava ela descia e a água passava por cima e não torrava nas penas. Mas é porque não houvesse encravo ou de ratos ou isso de andar. Automática. Aquilo era. É que não custava dinheiro. Era um arame vinha de cima a pendurar a tábua que tinha coisa. O milho em cima acabava, a tábua descia. Se não acabasse o milho ou quem acabasse, continuava a água a passar e ela estava sempre a andar. Mas isso era jeitoso. Era jeitoso. Já podia dormir, não é? Podia-se dormir. Mas normalmente passavam a noite, faziam muitas noites aqui seguidas. Tinha que ter sempre alguém aqui que trocavam com os seus irmãos. Nós ficávamos sempre, a cama era aqui ao canto. A cama era ali, assim, tinha ali uma cama feita, ficava aqui sempre, todo ano. Mas trocavam? Como é que decidiam quem é que ficava? Ficavam os seus pais? Ficavam vocês? Como é que ficava? Ficava muito bem. Se fosse muitos, estava destinado mais ou menos um que trabalhava de dia ou de noite. Se fosse coisa, pronto, aqui estava repartido o trabalho, os trabalhos manuais, os trabalhos da casa. A gente trabalhava sempre, eu moía de noite, normalmente, quando ficava no moinho, ficavam sempre 2. E, portanto, um ia botar milho ao moinho, outro apanhava a farinha. Aquilo era serviço contratado, porque se a pedra moía com por meia arroba, eram muitas meias arrobas para chegar acima. Mas se fosse um milho mais fraco ou outro melhor, não se podia juntar um milho. Agora moía o melhor, depois moía o mais fraco
Pois era, aquilo era sempre Quantos irmãos eram? 4. E trabalhavam todos aqui na quinta? Ora bem, trabalhava coisa porque, é claro, depois tinha algum emprego por fora, empregos um bocado andadeiros, mas que tinha, mas pronto, ia fazendo alguma coisa. Pronto, mas era 4, e não eram todos na mesma idade, os meus irmãos mais velhos já trabalhavam para fora, já ia para Mas outro. não eram muitos. Outro dia tive um padre disse que eram 15 irmãos. 15 irmãos. Pois é, 15 irmãos. pois é, Isso é pois que é uma força de trabalho. é. Joaquim, mas depois para tirar a pedra tinha que ter ajuda. Sozinho não A conseguia. pedra tira-se com facilidade. É. A pedra tira-se com muita facilidade. O que é que usava então? Hã? O que é que usava para tirar? Um pau e um ferro. E fazia, como é que fazia? Isto é muito fácil. Tínhamos de ter um ferro, o ferro melhor que a gente tinha roubaram, que era aqui de noite, ia arrombar essa porta, não foi essa, foi a outra. E a gente tinha de ter um ferro para levantar a pedra. E depois um rolo, para aí com 70 ou 80 centímetros. Metia-se o rolo debaixo da pedra, erguia-se a pedra, metia-se o rolo, e depois junto com o ferro e a posição da pedra ali ia vindo. É preciso certa habilidade para ser uma pedra como a gente tem aí. A gente descia, mas tinha que ter muito cuidado. Mas, é claro, Porque elas podiam partir. Podiam partir as ela pedras. podia partir, mas era as pernas a cada um. Aquilo era muito peso, não é? Era muito peso. Aquilo era E para as picar fora. para se picar fora. Correto. Porque senão, se as picasse mesmo ali, depois a farinha tinha areia. Não, as pedras tinham que se levantar a parte que estava pousada para cima. Já virava ao contrário. Virava ao contrário, não é mais. Depois picava-se, caso tivesse picadinha, pronto, aí ia ela outra vez em cima de um rolo para o lugar. Quanto tempo tinha que tirar a farinha da primeira, depois de picar, quanto tempo? Era tal história, como eu disse, se ela andasse, se não andasse de rastro a queimar, tínhamos de pedra, portanto, tem estas pedras aqui, estas aguentavam bem um mês sem se picar, mas tinha outras, as pedras nacionais, aquilo era uma miséria, se ela andasse um bocado de coisa. Não deram essas pedras, não deram? Estas aqui vinham ali de Coimbra, era Vila Nova de Poiares, por ali, as pedras melhores que havia. Olha, mas depois de picar, quanto tempo é que não pode aproveitar a farinha? Ora bem, não pode aproveitar a farinha sempre se pode aproveitar. É para os animais, é? Ora bem, a primeira farinha sai com um bocadito de areia. Exatamente. Ora bem, nós se puder roer a farinha, os dentes parece que só apanham farinha, só apanham areia. E de maneira que, é claro, a gente, a primeira farinha que saía, o primeiro saco de farinha, que moía-se para porcos ou para gado, moía-se mais, pronto, e aquilo já ia, já não tinha problema. Se fosse coisa, tem que ter cuidado, moer mesmo para consumo da casa, tinha que moer ao menos um dia. Duas rasas. Duas rasas, ou mais ou menos, tinha que se moer. E depois já podia. Disse-me que havia milho bom e milho menos bom. Então, como é que havia milho bom ou menos bom? Isso agora é que há. Então, este milho que se bota para as cirais, aquilo é tudo milho que não presta. Mas no seu tempo não havia esse milho, era tudo milho bom. Era Era milho branco? Era milho branco era bom. E naquele tempo já havia o que é claro, facilitava-se mais, a gente antiga comia mais, às vezes, o que era fraco e gastava tempo. Olha, mas fale-me desse milho branco. Fale-me desse milho branco, era bom. Pois é, milho branco, mas o milho branco pode ser bom, mas está estragado também. Pois é. Então, mas como é que se vê que está estragado? Explique-me, não sei. Antigamente aproveitava-se os feijões para comer, aproveitava-se muito. Aproveitava-se o feijão. O feijão apanhava-se do campo, ia para a eira, batia-se e estava pronto a gastar. Se o feijão começasse a ficar escuro ou negro, estava estragado. Não se podia juntar.
o milho bom com o milho fraco. Ficava preto, mas então porquê? Ah. Era o excesso de umidade? Excesso de umidade. Ok. Excesso de umidade, pronto. Milho amarelo, também usava milho amarelo? Usava-se Para tudo. farinha, para farinha. Usava-se tudo, é tudo bom. Até muita gente, antes queria o amarelo para inverno, dizia que era uma farinha mais quente, que era melhor para o inverno. Sim. Era, portanto, outros não aproveitavam o que era fraco para eles era bom e coisa, portanto, gastava, tudo se gastava. Quem é que fazia a broa? Quem é que fazia a sua... Aqui em casa era a minha mulher, coisa, de resto era uns, Todas as mulheres tinham que saber cozer, não é? normalmente todas as mulheres sabiam cozer. Ou a mulher ou homens. Vendiam broa ou era só, vendia só farinha aqui? Só vendia farinha ou vendia... Não, a broa cada um fazia. Eu vendia farinha, a broa cada um fazia o que quisesse ou como quisesse. E aqui a farinha era só para as pessoas locais ou ia para algumas lojas? Ou para... Ia para a banda, aqui a que mais moía era aqui para Famalicão, para Pardelos, Parada, Para lojas, não era? Para lojas ou para lojas e para particulares. lojas, Íamos todos os dias. Porque antigamente vendia-se farinha nas lojas, vendia-se farinha. É todo um bom dia. Joaquim, e o centeio? Vocês aqui era uma zona de centeio. Ora bem, era o centeio, é verdade, mas o centeio normalmente, o povo agora é que está mal habituado. Antigamente, um arroba de farinha levava 1 quilo de centeio, 1 quilo, quilo e meio. Não queriam mais, eles com o pão depois começaram a ficar escuro e coisa. Agora não, agora para o fim botava tanto centeio como milho, fazer para ali uma mistura. Não eram tão apurados como era antes eram mais apurados nisso. Agora, Apurados como? Ou seja, punham mais centeio no pão? não é o caso de ser mais ou menos, é o caso de não ser tão bom. Os de agora, está muito centeio, porque às vezes o pão, fica aí o pão escuro e parece sebo, o pão não presta. Antigamente não, antigamente o pão tinha que ficar olhudo e assim, escadracento, não era ficar pequeno como pois é, era isso. Vocês nunca moeram bolotas, nunca moeram para não, bolotas? Não. Aqui era menos trigo, de certeza como eu, menos trigo. Menos, que também havia menos. Até houve uma altura que ninguém tinha trigo, porque diziam eram os labradores que os pássaros comiam tudo. E comiam, estragavam. Um comia, outro estragava. E não havia nada, não havia nada. Havia um trigo, como agora. Agora, se for por aí, acima ver campos, não se vê nenhum campo de trigo, nem de centeio, nem de aveia, nem nada. Só se vê milho de silés. Ok. Pronto, depois é claro. Tínhamos esquecido da aveia. Hã? Também moeu a aveia? A aveia, porque a aveia, portanto, era boa para certos animais ou para essa Era coisa. só para os animais. É só para os animais, porque aquilo era uma coisa que dá muita casca e pouca farinha. Mas moía aqui também para os animais? Essa Moía-se para tudo. Ok. Moía-se para tudo que comia. Cada um utilizava naquilo que quisesse. Moía-se tudo. Era muito bom para o nosso órgão, para os nossos Pois era, para mas os nossos intestinos. Mas de todos os cereais, o que mais moeu foi o milho. é o milho. E o milho branco. E o milho branco. Podia-se comer milho amarelo. Lá havia algum labrador, um ou outro, que gostava de ter milho amarelo para cozer no inverno, dizia-se que era bem mais quente e que era melhor. Mas normalmente era milho branco para o pão e o milho amarelo para os animais, para as vacas, para as galinhas e para essas coisas. Como é que era o milho, como é que era? Era sachado com um sachador e com uma vaca, não era? Como é que era? Era sachado, normalmente era sachado. Depois agora para o fim já se botava as mondas, é como agora. O outro andava a botar a monda há um bocado. Mas no seu tempo era com uma vaca, não era? Normalmente era com a vaca, Uma vaca puxava um sachador. um sachador. Outros tinham um cavalo, Com outros um cavalo também. puxavam com um trator, puxavam logo 2 ou 3 sachadeiras de uma vez. Você gosta dos herbicidas? Gosta disso? Gosta? Acha bem? Ora bem, eu não gosto, nem não gosto, eu não faço nada disso, mas sabia bem como é que se fazia.
sabia bem de... Também havia azenhas por aqui, também havia azenhas. As azenhas, havia lá embaixo, havia as azenhas no aberto. São as azenhas. E acabou tudo, todo umas queiras. Então você moeu no abo também, nas azenhas? Sim. Mas não da família. Ou havia também uma azenha? Ora bem, as azenhas, uma parte era do meu pai. Embora eu não sei se ele as vendeu ou se as deu. Sei que, portanto, havia umas azenhas do lado de cá e no mesmo caneiro havia umas da banda de lá. O da banda de lá era o Remísio, isso era muito burro, era com o Penedo. Era primo do Bento Velho. O Bento Velho quis comprar as azenhas, o meu pai não quis vender e não vendeu. Mas o Remísio, para agradar ao homem, vendeu as outras. Vendeu as outras, o Bento ameaçou o meu pai. Ou me vendes as azenhas ou tiro o caneiro. Pronto, tirava o caneiro, as azenhas não valia nenhum. Ia ficar por aí abaixo. Pronto, depois, eu nunca vi dinheiro, nem sei que as azenhas... Mas o que é o caneiro? Hã? O que é o caneiro? O caneiro é aquele canal que está ali atravessado do rio. Para levar a água para a roda. Ora mais, para obrigar a água e para a roda. Então esse terreno não pertencia à azenha? O pertencia, mas quem é que vai provar que pertence à azenha? O pobre à beira do rico? Pois é. Não ganhava. Não ganhava, e ele ia lá, tirava um pedaço do caneiro, pronto, a azenha não andava. Então foi para lá moer ainda para as azenhas da família. E eu ia quase que cheguei aí para lá. Até que idade é que foi? Ora bem, porque a gente lá nas azenhas tinha um bem ou mal, a gente, aquilo era lá num deserto e a gente ia lá ficar. E nós éramos novos e a gente ia para lá ficar, mas gostava e era preciso ser muito resoluto para ir para um lugar daqueles assim de noite e pôr-se a pé da cama e pôr as azenhas a moer. Era um lugar um bocado resoluto. Mas, claro, a gente ia pondo, aquilo andava, pronto, andava. Mas ia sozinho ou ia com algum seu irmão? Aí era mal, porque o meu irmão, eu era o que estava mais ligado até à azenha, mas os outros já tinham um meio modo de vida por fora, já ia para aqui trabalhar, já não ia ficar para a azenha. E eu normalmente ia só ficar à azenha. Eu era resoluto, portanto, eu não me metia medo nenhum a andar de noite. E andava. Hoje não. E ia, portanto, chegava lá, punha a azenha a andar, e carregava e coisa, pronto. E passava a noite como nada. Então tem a experiência de moer numa azenha e tem a experiência de moer no moinho. Aí tenho. Mas no fim e ao cabo é tudo É igual. igual. Só a engrenagem é que é diferente. Mas a azenha supostamente não produz muito mais farinha? Ora, mas produz conforme a força que tem. Porque uma azenha tem uma roda grande, que é capaz de ter força para aí de 50 cavalos. Deve ter 50, 60 cavalos. Uma roda, aquilo tem uma coisa muito potente, pois é por meio de engrenagens dentro. E um moinho tem uma força para aí de 5 cavalos, ou isso. Se tiver, e aí é que está, é a força. A força que uma roda tem muita Ou força. seja, então uma arroba numa azenha moe com uma rapidez, Moia conforme as condições todas, a água. ora nem mais, tudo uma coisa da outra. Se tiver muita água e coisa, aquilo moe muito. Nós tínhamos lá umas pedras, eu tenho as aí, que elas eram nossas, e tirei. Mas tinha lá pedras a moer 5 arrobas à hora. Aquilo. Como é que levavam aquilo é escondido, é no meio da floresta, não é? É no meio da floresta, tu não te lembras? Nós tínhamos aqui a carrocita para fazer a viagem para a aldeia ou para a vila, a levar farinha e trazer milho. Mas depois nisso havia uns carritos feitos de mão com as rodas mais pequenas, rodas pequenas. É madeira. Rodas não é em madeira, mas é assim,
e a gente engatava o cavalito àquele carro e ele levava lá, por exemplo, 10 arrobas ou 20 lá abaixo como nada e trazia. E era do que a gente se vingava. Se houvesse um trator, não precisava que o trator trazia tudo. Não tinha. Mas isso já é depois dos tratores. Depois, Quer dizer, enquanto jovem não tinham trator ainda. não tinha. Era nesses carrinhos que levava. Era. Enquanto jovem, não é? Era. Mas as pessoas não iam lá levar, era só... Só o próprio. Só você, então. É. Ia para lá sozinho e fazia todo o trabalho sozinho, de pôr... Fazia-se o que podia, fazia-se o que podia. Mas se houvesse mais tempo, fazia-se menos. Mas então está-me a dizer que lá na Azenha não iam lá levar o cereal, o milho? Ai não, quem aqui lá para um deserto daqueles uma pessoa levar com uma arroba de milho daqui à Azenha? Lá não ia ninguém. Não, podia ir uma pessoa ou outra daqueles mais descomandados, senão não ia. Quem é que carregava aí com a saca à cabeça ou às costas? Daqui lá abaixo da Azenha leva mais de meia hora a andar bem. Aquelas engrenagens da Azenha que são muito precisas, como o senhor disse, é aos milímetros aquilo que se vê, não é? Aquelas engrenagens têm que ser muito bem... Tem. Nós conhecemos uma que tem uma engrenagem portanto, tem um semi-eixo de caminhão com um volante dentado que faz isso em vez de madeira, não é? Este aqui enfim. Isto é por meio de transmissão, para puxar menos. Este tem aqui. Caminhão, é? E este aqui não sei se é de caminhão. Originalmente essas azenhas era tudo em madeira, era tudo as engrenagens tudo em madeira, que aquilo é... Mas as engrenagens têm que ser em ferro, senão não se aguentam. As azenhas é parecido com os moinhos de vento, as engrenagens são parecidas, não é? São parecidas porque a engrenagem é para dar o andamento. Portanto, a engrenagem anda com um punhor a 10 km a hora, coisas se for a motor anda para aí 50 a hora. Portanto, a rotação é que faz a força andar e pronto, é para moer. Lembra-se até que idade é que teve na Azenha? Até que idade é que moeu na Azenha? Mais ou menos, lembra-se? Na idade da moer na Azenha, não sei, foi para... Quando é que as Azenhas deixaram de pertencer à família? Mas já há muito tempo. Mas é capaz de haver para aí mais de 50 anos. O senhor com que idade começou a moer? Com que idade? Sim. Diz que saí da escola. Foi com 10 anos? 10, 11 anos ou por aí. Até que idade? Até que idade? Até aos... Até aos 80? Não. Sim. 85. 85? Sim. Mudou 75 anos. 85 anos andei sempre... Deve ser o moleiro mais antigo do país, se calhar, um moleiro no ativo, não é? Olha, havia na Ponte d'Água, havia ali 5 ou 6, olha, e um deles em pouco não foi-se para a Costa, o Bonito. Estava e para jogar as cartas e tudo. Deu lá a Macacoa em pouco tempo. Foi ele e o Graviel da outra banda, em pouco tempo foram-se embora. Vocês faziam, no forno, faziam aquele com sardinhas e com... Ora bem, fazia-se, mas isto... Era só broa que faziam? Fazia-se a broa e tudo, mas, portanto, se fizesse a broa era o pior. Que as sardinhas ou carne normalmente não foi. Ia-se melhor um bocadinho de carne antiga, e nem que fosse mais gorda, ia melhor. As sardinhas têm espinha, têm tudo, e não é já. Não é. No tempo que coziam, não é? A fornada durava até quanto tempo? Coziam uma fornada. Ora, mas durava ali mais ou menos. O costume é 8 dias, mas a gente graduava, portanto, dava para 15 dias, mais ou menos, porque era uma coisa... Pensei que, já que era moleiro, tinha sempre aqui a farinha à mão. Tem a farinha à mão, mas nem sempre a cozinheira está a dizer, porque sabe para fazer o pão. Tem de aquecer. Dá um bocado de trabalho. Pois é, tem de fazer o fermento hoje, para dar aquele fermento ao conta. Primeiro é o isco,
depois o fermento, e o fermento tem que durar de hoje até amanhã para estar depois para fazer para a massa completa. E é preciso, são muitas coisas ali, a coisa. Então diga-me lá, então o Sr. Joaquim sabe cozer também? Se eu sei cozer, Sim. eu sei cozer, não tem nada que saber. Já sabe que a gente tem que ter uma certa quantia de milho e centeio. Depois tens que saber a altura, sabe-se, o milho está a porção grande na maceira, e depois, por exemplo, cada arroba de farinha de milho tem que levar, por exemplo, 1,5 kg de centeio. Quando a farinha de milho estiver desenrolada, já com a água misturada, peneira-se o 1,5 kg de centeio por cima, e amassar, pronto, está feito. Espera-se que ela se... espalha-se que ela se... Quanto tempo mais ou menos é que ela fica a levedar? Isto agora ninguém pode avaliar, nem as pessoas podem avaliar. Pode a gente estar a acabar de amassar e se possível, daí tem que pôr ao forno, olha que está leve, está bem leve. Dependia da temperatura da cozinha. A temperatura da cozinha era tudo. E eu não sei, era as mãos da pessoa ou a natureza que a pessoa estava, aquilo levedava-se um instante. Todo pouco, havia aí muitas pessoas que amassavam a fornada à noite e só botavam no outro dia. Passavam com amor, não é? Bueno, não sei. Havia ali qualquer coisa que não... Não sei, havia pessoas que calhava bem aquilo e levedava-se depressa e coisa. Sendo acrescentos, ao mamãe que te houver, São João faça bom pão, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito E a Santo. gente às vezes também estava aborrecida. O coisa me leva tanto tempo, deixe para amanhã. Pronto. E Eu não, nunca ouvi essa história de deixar para amanhã a massa a levedar. É a primeira vez. se não estivesse para amanhã, mas se ainda estivesse o isco na maceira e o fermento. Primeiro é o isco é uma coisinha pequena, pequenino. Fica na fornada anterior. Sim, o isco. Depois, mais um bocadinho de farinha, juntava-se aquele isco e amanhã temos o fermento feito. Se o fermento, às vezes o fermento também não se levedava bem, por causa de juntar não se levedava bem. Eu até ia cozer, até tinha pressa para cozer, mas olha, o fermento não se levedou nada, está conforme. Ficava para outro dia. Pronto, já não se fazia. Fazia mais tarde. Já ficava para outro dia. Era uma coisa ingrata, porque ninguém sabe. A gente planeia aquilo e diz, leva, tá. Então sabe produzir o milho e o centeio. Porque produzia também. Era produzir-se. Sabia moer. Sabia-se. Sabia cozer. Ora bem, sabia cozer, mas era quando a gente não tivesse, porque se a gente tinha as mulheres normalmente não querem os homens na cozinha. Quer estar lá. Olha, e o senhor também entregava farinha pelas aldeias? Também entregava? Ou... Entregava, então. Com a carroça? Sim, era com a carroça. Com a carrinha. Com a carrinha, depois para o fim. Carrinha, ainda assim andei com esta carrinha que tenho aí, andei 20 anos. Eu não comprei a primeira carrinha, comprei primeiro uma carrinha velha. A carrinha velha que ele deu-me, mas foi com aquela que eu ganhei dinheiro. Você gosta destas coisas ou já... Ora bem, eu gosto. Eu não, gostar não é porque gosto, mas custa-me a fazer. E depois, é claro, os joelhos, as pernas não querem andar. Mas olha, teve uma vida muito bonita. Hã? Teve uma vida muito bonita. Ai, é bonita como o caraco. Pô, rapaz bonito esse, ai meu Deus. Esse rapaz que diga, quando é no tempo de trazer milho para casa, o tormento. Nós íamos buscar milho, às vezes 2, 3 vezes por cada sábado. Descarregar aqui as 2 toneladas de milho de cada vez. E tudo descarregado às costas, não é? Era. Eu punha-me a carrinha é a mesma. A carrinha aquilo. Ela trazia 2 toneladas de milho como um graeiro de milho lá dentro. Só tivemos que reforçar as molas. Só se reforçei as molas. Conheço um senhor que tem em Mondinho de Baixo, tem um moinho com 5 molas, são 7, mas muitas vezes usa só 5. Mas ele tem tapetes rolantes, está tudo modernizado, mas é água, funciona como este, mas mais modernizado, com tapetes rolantes. Pois é. Quem
quer e quem tiver. Mas é engraçado porque produz uma misto à antiga e à moderna. Sim, pois é, E as pois é. pessoas gostam muito da farinha dele, só que o problema, sabe qual é o problema? É que eu não arranjo milho grão para moer, tenho que ver um milho estrangeiro e não presta. O estrangeiro agora, ele até ali no topo não vinha milho branco estrangeiro, não vinha. Que tinha acabado. Vinha amarelo, mas o milho branco não vinha. Começa a estudar por você, porque isso, o problema é este. A gente, enquanto pode mal, tudo bem, mas depois começa a poder bem e aquilo é um encravo que a gente tem. Porque a gente querer e não poder. Este rapaz, ele sabe bem o que passou e quando íamos ao milho. Sim, mas depois aqui a moer, a ouvir a estação da água, a bater, o som do moinho, o cheirinho da farinha. Isso arranjávamos, porque depois tínhamos de trazer, eu moía a farinha e depois um dia antes ao ferreiro, olha, tal dia íamos levar a farinha ao padeiro, já telefonava para o padeiro e já sabia. Trazia aqui, eu ia peneira onde a farinha, que eu não gostava nada, era aqui. Já, olha, logo à noite ou amanhã ao meio-dia, na hora de coisa, pum, pronto, lá íamos depois. Mas sempre peneirou a farinha para os clientes? Ora, mas depois, para o fim, sempre que peneira. Antes não. Não, Peneirava. não peneirava. Não peneirava, porque não tinha peneiro. E não tinha coisa, quando era tais coisas. Quando foi os primeiros tempos, eu tinha duas peneiras, tinha e tenho, está com uma e já está ali outra. Tinha duas peneiras, a minha mulher vinha-me aqui ajudar, nós com duas peneiras aqui, uma em cada casa de tudo. Mas era cansativo, ali estar assim, uma horita ou duas assim a bater a casca. Mas pronto, mas tudo se peneirou e tudo girou. Agora, depois, Depois arranjou essa peneira com mecânica e realmente resulta, fornecia farinha peneirada aos clientes. Foi um avanço grande, não é? era um avanço grande, porque os padeiros também não queriam de outra farinha sem ser peneirada. Pois é claro. E os clientes gostavam da farinha sua, da sua farinha? Ou... Então, pôr, isso era toda, onde chegava a farinha moída e água, não queria outra. Não. O senhor era a maior moleira aqui da zona, a maior moleira? Era. Eu nunca tinha visto uma peneira destas. Como é que apareceu isto aqui? Foi comprado? Foi comprado, não. E eu andei, será quantos anos para ver se comprava isso. Nunca vi uma coisa assim. Já vi um moinho de vento com... Ora, mas, e eu comprei isso ali no Bicho, era de uns moinhos também muito fortes. E eu fui lá para comprar e o dono era já filho, o neto. E disse, vem para isso. Quanto é? Isso aqui. Quanto é que é? Não sei, mas veja lá quanto. Eu não sei, eu acho que 30 contos que. Era contos naquela altura. Dei lá 30 contos, mas 30 contos, se eu for comer fora, dá mal para um almoço. Então é melhor dar-me. Ela estava assim bem olhado, mas cortava o trato que ela tinha de levar. Eu disse, mas não vale mais. Eu dei-lhe 30 contos, pronto, leva lá. Pronto, eu estava e venha buscar. Dei 30 contos por isso. Onde é que foi comprado? No Bicho. Onde é que é isso? Bicho? O Bicho é ali quem vai de Vilarinho, da meia para a troca. É da meia para a troca. É. Punha-se aqui o milho, punha-se aqui a A farinha aí dentro. Depois sai aqui embaixo, E sai, põe-se a trabalhar, tem com um motor para ele trabalhar, e pronto, e sai. E o farelo fica aí do lado, não é? O farelo, bem por cima, cai aqui. A gente põe aqui um saco a parar, o farelo, e cai dentro. É tudo mesmo, só sai uma farinha, um tipo de farinha, Só sai, é uma peneira que... Uma peneira toda igual. Está em cima, o peneiro está em cima. É uma rede que está aí assim. O que fazia com o farelo? Era para os animais, era o farelo? O farelo, portanto, a gente gastava em casa ou que gastasse para os animais e outro vendia-se. Mas é claro, se fosse farelo de trigo, qualquer pessoa gastava. Farelo de milho, o gado não quer muito, porque aquilo é uma coisa muito áspera. O gado não quer muito. Nem os porcos? Hã? Nem os porcos? Os porcos piores. Ah, é? Não. Os porcos
Marcos, aquilo é um farelo muito áspero, muito O áspero. milho é muito áspero, não é do milho. A casca do farelo, do milho Pois, é muito áspero. muito duro, é muito duro. As contas, a casca do trigo ou centeio, é uma macia. É uma casca muito macia. A outra não, é brava. Portanto, os lavradores, a maior parte deles tinham moinho para moer e moer aos moinhos deles e depois vendiam para os outros pobres. Oh, Mas José Joaquim deve ter tido muita clientela. então não tinha. Pois, Ah, quantos clientes é que tinha? Assim, na altura que tinha mais cereais para moer. E não é porque tivesse muito, porque nós só aqui na freguesia, eu aqui, era o vizinho, nessa casa já aqui ao dar a volta, o Zé Caseiro, eram 2. Depois tinha o Abílio, lá em cima, não tinha muito, ia moer fora, era 3. Depois tinha o Costa na Ponte d'Ave, tinha o Graviel da outra banda, tinha para aí moleiros, e Macieira, o Amadeu, tinha a Fernandes, tinha para aí moleiros, que era enorme. Agora não. Nunca ouvi falar nos Junqueiras, lá para Navais, não lá para a Póvoa, nunca ouvi falar. Também tinha lá uma azenha e um Boinhos, nunca ouvi falar, não. Quem? Os Junqueiras, já para Não, Navais, não. o José Ribeira. O José Ribeira que tinha. Na Póvoa Navais, É. Póvoa Navais, os moinhos de vento De água e de água e de e água. de água, os Junqueiras. Da Póvoa foi um dos últimos moleiros, também foi os Junqueiras. Ainda mói agora. Ainda mói agora. Mas é eletricamente. Mas pode moer, porque é claro que tem um filho que ainda vai fazendo alguma coisa e depois às vezes são lavradores que têm muito fortes, que têm milho e dizem assim, vou moer a farinha, depois vendem farinha. Isso é coisa, mas de resto acabou tudo. Quando é que começou a diminuir aqui o seu negócio? Aqui? Há quantos anos é que começou a diminuir? Aí há 20 anos? Há 20 anos, há 20 anos. 20 anos. 20 anos. Antes isso era muito mais forte, porra. Eu há 20 anos estive cá com o Sr. Joaquim É assim. e o Sr. Joaquim estava a moer. Pois Sim. é. Moía, portanto, não faltava milho para moer, não faltava nada. E agora, pronto. Sim, que eu ainda me lembro de quando era pequenino, ainda vim muitas vezes para aqui para as caixas ajudá-lo com o moinho, ainda carreguei. Ainda está aqui a minha peneirinha, a peneira. Quem? Está aqui a minha peneira, que quando eu vim, quando era Esta pequeninha, boa, eu ainda Tem vi ali uma muitas peneira que eu vezes. comprei numa feira, uma peneirinha que está aqui E pendurada. também ia consigo para os Ela clientes. vinha para aqui. Vinha para aqui, eu queria ter uma peneira para ela também. Tinha peneira, tinha corredor, tinha tudo. Corredor. Corredor, aquele. Uns chamam É corredor, isto, não é? É. É, Mas ela servia tem- para apanhar Mas ela tem, a farinha. mas ela tem, o teu pequenino está ali junto com a peneira, não está? Está. Está ali um corredor pequenino, que eu comprei também para ela, que ela queria Eu também. vinha para aqui, colocava-me dentro das caixas e ajudava. E enchia metade para dentro do saco, metade para fora do saco. Oh, boa, porquê que tem uma de uma dimensão e outra de outra? Porquê que são diferentes? Esta é diferente desta. Porquê? Ora bem, só no feitio é que não são iguais, porque esta moe tudo, milho, trigo, centeio. Aquela ali só moe trigo. Mas porquê? Tem que ser mais... Porquê é que tem... As pedras são só de trigo. As pedras é que são As diferentes? são só As de- pedras para moer o trigo e as pedras para moer o milho são diferentes? Aquelas pedras são umas pedras parece de cal, umas pedras branquinhas e umas pedras, aquelas pedras pica-se e não gasta picão, não rompe o picão. O picão tem que ser muito aguçadinho. Quando vem, Mas então, está a dizer que aquelas pedras de trigo não é granito? não é granito, Ai não, não. ai então. A Ferreira, Está ali mas depois você tiver ali toda está a partir daquela pedra é do meu trigo. a de moer trigo, ela esteve aí fora. Aquilo é Pa- pa- calcário. É calcar não sei de que Calcário. maneira, não sei de que maneira. Ah, ok. É. Calcário aquilo. Mas esta é a de cima, a andadeira, que é aquela que está ali, é assim. O pé, já chama G6, é branquinho,
é branquinha tudo e é de outra qualidade, já dura e é um seixo. Tem que ser as duas pedras para moer o trigo de modo, tem que ser assim, um seixo com albeira. Tem que ser uma de uma qualidade e outra de outra? E outra de outra é. Ok, então, uma é calcário e a outra... Até será todo calcário, que ela vem toda lá da Figueira da Foz. Ah, é? Então é calcário, só que uma é mais rija que outra. Uma é dura e a outra é mole. Mas tem que ser assim para descascar o trigo. Pois tem a ver com o material, que tem a ver com o cereal. Pois é, tem. As pedras então tinham que ter cada pedra para cereal, ou só estes dois é que eram diferentes? Antigamente só nós aqui é que tínhamos, chamávamos eles o seixo e a olbeira. Mas os outros por aí, toda a gente tinha, mas era tudo de olbeiras. As olbeiras eram estas que saíam aí e dava o trigo mais escuro um pedaço, não descascava tão bem. Isso é mesmo importante. E então, no outro moinho é que podia moer junto o milho e o centeio. O milho e o centeio normalmente pode-se moer, porque são as duas coisas para o mesmo. É tudo para a broa. É como eu digo, havia pessoas que botavam, por exemplo, em cada arroba de farinha milho, botavam 1,5 kg de centeio ou isso. Outros agora já botavam quase metade de cada coisa. Já havia muitos que botavam, por exemplo, quero meia arroba de farinha milho e assim uns 5 kg de farinha centeia para juntar. Pronto, cada um modernou-se muito nisso. O pão ficava mais escuro, mas ficava mais agradável. Era melhor. Ok, e depois a outra pedra é que era só de trigo. Estas dali é só de trigo. Então tinham que estar preparados para... Esta aqui só podia moer trigo. Quando não moía trigo, não estava parada? Estava parada, não moía trigo, porque ela não moía mais nada. Não moía mais nada, só mesmo trigo. Só trigo. E para isso temos pedras de calcário. Uma mais dura e outra... É mesmo. É o seixo e a olbeira. E a do centeio e do trigo e do milho, é que são as duas de granito. De granito, as duas de granito. A diferença entre moer o trigo, o centeio e o milho é só... Há uma diferença muito grave, porque o trigo, se moer numa pedra... Não é o trigo, o centeio e o milho, O centeio e o milho é muito na mesma pedra. Não é junto, é separado, mas pode ser... Mais ou menos a mesma coisa. A pedra é a mesma porque aquilo o trigo é uma coisa que é para fazer sémia, ou para fazer regueifa, ou para isso, é a do trigo. E a do milho não, a do milho é só o milho e o centeio, que são as duas coisas para misturar. Normalmente são as duas coisas. Pode cada um fazer como quiser, mas a regra é essa. É assim. Para que era utilizado isto aqui? O que é isto? Isto é o alveador para alvear as pedras para cima ou para baixo. Mas qual era a função? O que é que fazia? Você isto como é que é? Isto puxava, era? Não, isto é andar à volta e faz. Andar à volta aqui, ó. Estás a ver, ó? Isto assim. E o que é que faz? Sobe a pedra para cima, ou para fazer a farinha mais grossa ou mais fina. Mas tudo tem uma graduação, não pode nem estar a esticar muito para cima, nem a pôr. Se for numa azenha, parte tudo e não anda. Aqui no moinho para, se eu baixar muito demais, porque não há força, as pedras não têm força para... Então foi um grande negócio, porque tinha aqui 4 pedras a moer. Mas é um negócio que, portanto, não sei se vocês estão a ver, isto era isto como aos lavradores pequenos e tudo acabava. Tudo que fosse pequeno acabava e morria. A gente aguentou-se muito tempo, que claro, tinha os meus pais, mas eles também, é claro, deixaram cedo o trabalho. Mas depois fiquei eu e aguentou-se. Mas entretanto, eu comecei a ir abaixo, arruinou. Trabalhou muitos anos, Joaquim. Pois foi é. pouco. Mas isto era... Até aos 85 Mas anos. isto... Morreu até aos 85 anos. Mas isto era uma coisa porque, claro, havia, sei lá,
aqui em Bagunte era capaz de haver mais de uma centena de moleiros, acabar todos. Sim. Acabar todos e nada. Porque se é assim, não, eu dei uma formação ao meu filho e ele ficou com a formação. Eu tenho este aqui, portanto, este aqui, porque é que deixou isto aqui? Mas ele sabe. Ora, mas não adianta nada saber e não ter lucro. Ele se via para aqui trabalhar um dia a moer, ele ganha para aí 5 euros ou isso. Prontos, mas Isso a trabalhar. Se quiser moer para ele, sabe. Pois sabe moer, mas não dá. É para ele comprar um carro de milho e ter aqui um carro de milho para moer quando ele quiser. Que entretanto os ratos vieram de volta e já lhe comer metade e estragar a outra metade. Isso é muito Tem bem. que se ir buscar um milho e moer logo. E moer logo, mas moer logo. Aqui para os ratos. Mas é por ter a quem comprar o milho, porque ele, se quiser comprar o milho, aqui na freguesia de Bagunte só o deve encontrar milho branco para moer numa casa. Ainda há uma casa com milho branco? Sim, sim senhora. Quem tem o milho branco, de certeza, eu sei lá, ele naquela casa da capela aqui em cima já. E como é que era feita a pesagem? Como é que sabia a quantidade de cereal, de farinha que as pessoas traziam e que levavam? Era pesado? As balanças são para alguma coisa. Pronto, o peso mais correto que há. A balança, pronto, vinha o milho, trazia, por exemplo, 15 quilos de milho. Tinha 15 quilos, tenho o peso, eu tenho aí o peso também. 15 quilos de milho. Pergunta só ao freguês, olha, pagas a dinheiro ou queres tirar a maquia? Não, olha, eu tiro, se quiser que tire o milho, ou pode ser, não sei, pode ser 1 quilo, pode ser 2, que tira para o. Se paga a dinheiro, é um tanto que está estipulado de levar. Por exemplo, se levar a 5 euros de moer à roupa, ou isso não quer. Mas antes de ter as balanças, usava as rasas, não é? Era a rasa ou a quarta. A quarta. O que é isso da rasa ou a quarta? A rasa eu não tinha, que ela caiu abaixo, depois partiu e depois ficou aí uma bacia que a mulher tinha da roupa e era uma bacia muito forte e ela, pronto, ficou. A quarta era uma medida pequenina que levava mais ou menos 1 quilo e aquilo era a medida, portanto, cada roupa que se moesse. Enchia aquilo de forma arrasada, pronto, era, por exemplo, a paga de uma arroba, conforme o tratado que se fazia, sabe? Sabes que depois havia muitos moleiros, um levava um preço, outro levava o outro, era tudo ao desbarato. Ou seja, antes da balança havia esse método de... Havia coisa, porque havia muito quem fizesse isso, moesse, havia muitos moleiros, todos, ali em Vila Verde, todos tinham muito para moer. Pronto, depois eu moí para este labrador, moí para aquele. Então a concorrência era muita. Era porque eles não levavam nada. Não levavam nada, a gente tinha de levar alguma coisa ao menos para a despesa. Isto é assim mesmo. E vocês não chegou a fazer cruzes para ter sorte aqui As cruzes são aí uma. E foi você que fez? Não foi. Devia ser os meus irmãos mais velhos. Julgo que foi, mas não sei. Mas não tinha assim nenhuma história para você fazer ou suas não. ter sorte no moinho? Não devia ser, porque havia umas que tinha em cima uma cruz e isso, mas aqui não tem. Não tem. Então você não tinha nada relacionado com algum espírito, alguma crença para lhe dar sorte, para trazer muitos fregueses? Não tinha nada disso. Nenhuma cruz que utilizava mesmo a nível... Não. Os fregueses vinham porque queriam. Era a qualidade. Era a qualidade, ora mais. E antigamente também funcionava muito palavra passa a palavra, não, mas portanto, havia a fama, portanto, a gente estava numa boa fama de moer. Nós andávamos, eu ia com a carroça ao primeiro, ia daqui até Vilarinho de Cambas. Até Vilarinho.
até Vilarinho de Cambas e via, portanto, e todos os dias. Todos os dias, portanto, não, coisa, a gente tinha a fama de fazer bem feito. Pronto, E a fama trazia clientes e mais clientes. Havia. O que é isto aqui? E isto? Para que é que... Isto é o quelho. Quelho? Isto é o quelho. E o que é que... Isto Olha, aqui abana, não é? É, Isto faz este movimento. pois é, É para o Para cereal cair. para o cereal cair. Exatamente. para o cereal cair. É para dar mais um Isto aqui é para baixar. ou subir. É aqui a parte do... E para que é isto aqui? Isto é o que tens de ir daqui, é de pôr aqui, ó. Pendura-se aqui assim? Não, vê lá para lá, o rabo para lá. Isto é para quando a pedra trabalha, aquilo bate ali, estremece e faz cair o graí. Transportada por uma levada que ainda tem uns metros de distância e que aciona os rodízios no caboclo através de uns jatos, de umas seteiras que incidem diretamente nas penas, no penado. Cada rodízio normalmente é composto por 24 penas. Tradicionalmente eram em madeira, eu acho que estas já são em madeira. Eram em pinho verde, e giravam sobre 2 godos esses que se chamam a rela e o guilho, e que fazem com que o desgaste seja menor, sendo 2 seixos rolados. Estas peças aqui que vemos são os erguidores. Os erguidores servem para levantar a mó e regular a granulometria da farinha. Se queremos mais grossa, levantamos mais a mó. Se queremos mais fina, baixamos mais. E depois estas peças aqui temos a moega, que é onde despejamos o cereal. Depois temos os queilhos. Os queilhos têm um chamadouro, que são estas peçazinhas aqui, que com o girar da mó torpidam e fazem com que o milho caia sempre certinho aqui na mó, no olho da mó. Aqui também dá para regular, se queremos que caia mais rapidamente o cereal ou mais lentamente, dá para regular aqui, ou apertar, sobe a peça, o queilho, e regulamos a queda do cereal na mó. Cada engenho é composto por um casal de mós, uma andadeira e um pouso. São sempre 2, uma gira, a outra está parada. E depois aqui temos onde as biqueiras, onde é armazenada a farinha. E pronto, basicamente assim é esta a composição dos engenhos de moagem. Depois temos uma peça também importante, que é o eixo vertical. Esse eixo vertical é composto por um lobete e por uma peça fixa. Esse lobete tem outra peça que se chama a segurelha, que é um veio vertical que encaixa na mó e faz girar. Portanto, cada volta que o rodízio dê, a mó acompanha exatamente as mesmas voltas do rodízio. Portanto, estas coisas fui aprendendo também com as conversas com o Sr. Joaquim e com os moleiros, que infelizmente estão a desaparecer. E eram... Esta pedra só servia mesmo para moer trigo. Esta era trigo. Esta é trigo. E aquelas duas que eu lá na montanha são de milho. De Uma era de milho e outra era de centeio. Geralmente chamam-se mós albeiras e mós negreiras. As negreiras servem para moer o milho e as albeiras para moer o trigo.
E as mós do elétrico normalmente são francesas, não é? São. São mós francesas. Tem ali Tem ali um... uma ali fora. E aí ainda está a funcionar. Eu acho que eu não pude trabalhar. Contou-nos tudo sobre o seu moinho? Estão sempre coisas a aparecer. Não, mas de histórias antigas, tem mais alguma história Não, que não, nos não, queira não. contar? Antigas, pronto, as antigas, muita gente, a gente queria fazer, que, pronto, que era a minha ideia, pronto, era fazer isto, botar telha nova não, e eu queria puxar esta, que não há telha como esta aqui. Isto era do meu avô, isto é uma telha vidrada. Uma telha especial. Só era que a tinha por aí. Era o dono, ele tinha lá um terreno lá e coisa, e fazia a telha. Fazia a telha, é? Era. Isto era tudo telha E feita. o barro? Onde era o barro? Era daqui da zona? Ou... Não sei, devia ser de lá, não sei, não é do meu tempo. Eu nunca vi esta telha assim. Seria de Barcelos isto, não? Não foi de Barcelos esta telha? Não, isto era mesmo, era mais ou menos onde se fazia a telha. Ah, lá para baixo, para o centro. Isto era lá para baixo. Ele tinha para um terreno e Sim, tinha. para essas zonas. É. É capaz de meter água aqui, é capaz de meter água. Não é água, não. Ora, aqui em cima tem a coisa. Não é porque está a ver que ele tem passado o inverno e coisa. Mas alguma piguita dá sempre, mas de resto. Mas é pena mexer nessas telhas, é pena. Olha, meter a nova, com aquele canto ali, isso é moderna, que não chegou para tudo e já umedece muito. Ora bem. Ainda está muito bom, nesse gambra de tudo, ainda está muito bom. Dizer que está um bocado esquecido, mas não está, cara. Ainda está muito bom. Paras a meio, mas eu para ter a meio tinha que ter um banco para me sentar. Tinha que ver os pernas é que são. Não, tem que as castigar. Mas que eu não percebo nada. Porquê que os joelhos doem-me tanto eu faço isso? Eu não me dou, Eu não dou nada. não me dói nada. E quando se põe a pé é que dói? Ui, Jesus! E eu disse, mas porquê que há tão... Eu moixo os joelhos e eu... Não dói nada. E depois quando se põe a pé... Ih, Jesus!